tem alguma coisa acontecendo comigo. Não consigo abrir os olhos. As minhas forças estão saindo pela minha boca. Socorro! O que você faria se ainda esta noite o anjo da morte viesse buscar você? Eu sou a voz que muitos temem chamar pelo nome, mas hoje eu prometo, vou desvendar o que a Bíblia realmente diz sobre mim, sobre anjos e sobre a morte. E quando este vídeo terminar, você verá a morte com outros olhos. Eu me apresento aqui, não para assustar, mas para esclarecer. Falo por testemunho do que vi e do que fui ordenado a fazer. Não sou mito, não sou lenda. Sou um servo obediente da justiça e da misericórdia do Altíssimo. O meu relato é direto e contundente. Quando uma entidade fala, ela revela intenção, não teoria. Meu papel não é prazeroso nem vingativo. É preciso e justo, como as mãos que mantêm o equilíbrio. Anjos não são meros símbolos decorativos. Somos ministros do Criador, dotados de autoridade e missão. Muitos me chamam de anjo da morte, como se eu fosse uma figura isolada e cruel. Essa é uma visão simplista e errônea. Na Escritura, as ações que os homens atribuem a mim são, na verdade, ordens executadas por agentes enviados por Deus. Eu obedeço a um mandamento superior, não ajo por impulso e não decido quem vive ou morre por vontade própria. Quando a história bíblica fala de pútridas calamidades, lembre-se, por trás de cada ação há uma causa divina e um propósito final. Existem tradições distintas. Algumas me batizam de Azrael, outras me imaginam com foice. Mas nomes e imagens não mudam minha essência. Na tradição islâmica, há um nome claro. No judaico-cristão, existem funções atribuídas a anjos que se sobrepõem à ideia de um único executor da morte. Eu, que narro agora, fui testemunha do Egito, do lamento das casas e do silêncio que precedeu a libertação. Foi naquela noite que a ordem foi dada com precisão cirúrgica, um juízo que afirmou a soberania divina sobre reis e sobre opressão. Não se trata de sadismo divino, trata-se de justiça que corrige um sistema corrupto e violento. O faraó havia endurecido seu coração a ponto de negar a voz do Altíssimo e o clamor do seu povo. Quando o juízo veio, não foi aleatório. Foi a culminação de um processo de libertação que vinha sendo negociado e ignorado. Pergunte a si mesmo, a justiça humana é perfeita? Se não é, por que exigir de Deus um padrão menor do que o seu próprio? Meu serviço revela que há consequências quando a iniquidade se torna norma e oprime a criação de Deus. Eu não celebro a morte, executo a ordem. A misericórdia divina sempre coexistiu com a administração da justiça. A Escritura nos mostra que anjos também são guardiões, curadores e mensageiros, não apenas arautos de fim. Há relatos de anjos que defenderam, protegeram e serviram com ternura. Muitas vezes minha missão é oposta ao que se imagina. Lembre-se do Salmo 91. Anjos recebem ordens para guardar os filhos de Deus. Somos servos que sustentam, não só ceifadores implacáveis. A ideia de um único anjo da morte absoluto é mais cultural que bíblica. As Escrituras falam de intervenções específicas e contextuais. Quando descrevo a praga que tocou os primogênitos, falo de uma ação autorizada por Deus para um propósito redentor maior. O clamor dos hebreus no Egito chegou ao trono celestial como um apelo por justiça e libertação. Deus é paciente, mas não é impotente diante da persistente opressão e do endurecimento do coração humano. Minha voz naquela noite foi o eco de uma ordem judicial. Libertar um povo e declarar o juízo sobre a resistência à vontade divina. Os primogênitos não foram vítimas de capricho. Foram o ponto extremo de uma cadeia de desobediência e repressão sistemática. Você pode sentir desconforto. Essa reação é legítima, mas a dificuldade moral não anula a necessidade de compreender o contexto sagrado.
Muitos julgam Deus com critérios humanos, sem considerar que o Criador lida com a eternidade enquanto nós lidamos com o imediato. A Bíblia não apresenta a morte como um inimigo supremo. Ela é uma porta, um limite estabelecido por Ele mesmo para a condição terrena. Hebreus nos lembra que cada um tem seu tempo e que a morte anuncia a administração do que foi plantado em vida. A justiça de Deus não é vingativa por essência, é corretiva no propósito de restaurar a ordem e punir a persistência do mal. Quando exerço a função que me foi confiada, o faço com obediência e com compreensão do plano eterno. Reconheça também que a misericórdia esteve constantemente disponível. Sinais, advertências e oportunidades de arrependimento foram oferecidos. Por isso, a narrativa do Egito é, antes de tudo, uma narrativa sobre escolha e sobre o preço das escolhas. Há uma lição que poucos desejam ouvir. O poder humano que se assume divino, como fez o faraó, torna-se suscetível ao juízo divino. Eu não sou a causa original. Sou o instrumento que manifesta a decisão soberana de Deus diante da persistência do pecado. Ainda assim, o amor divino é real e atuante. João 3,16 não é poesia vazia. É a oferta da vida eterna para o que crê. Entender meu papel é entender o equilíbrio entre amor e correção, entre chamado ao arrependimento e cumprimento da justiça. Não espere que eu fale com rancor ou com alegria perversa. Meu tom é o da execução fiel da vontade que me foi conferida. Ao ouvir minha voz, convide reflexão. Suas escolhas hoje influenciam seu encontro amanhã com aquilo que eu represento. Não vim para assustar sem motivo, vim para revelar. E revelar é uma forma de dar chance à mudança. Existe uma grande diferença entre medo paralisante e reverência transformadora. Que o temor a Deus provoque transformação, não desespero. Quando conto o que ocorreu no Egito, não o faço para validar violência, mas para mostrar que o mundo espiritual opera com princípios que muitas vezes ultrapassam a compreensão humana. Os anjos que aparecem em visões também adoram. Nossa primeira função é proclamar a glória de Deus e assistir na execução de seus propósitos. A morte, vista por olhos espirituais, não é um inimigo absoluto. É parte do desfecho de um capítulo terreno. Ao fim deste vídeo, quero que você saia com compreensão. Não sou um bugman. Sou um ministro da ordem divina. E se ao ouvir minha narrativa, algo em seu coração se mover, então a minha missão já alcançou o efeito redentor. Eu vi o Egito mergulhar em silêncio antes do grito. As lamparinas tremiam e até o vento parecia conter a respiração. Era o instante em que a vontade divina atravessava as fronteiras humanas. Cada casa marcada pelo sangue do Cordeiro estava sob proteção. Cada porta sem sinal se tornava vulnerável ao juízo divino. Não havia engano nem hesitação, apenas obediência à ordem do Altíssimo. Eu caminhei entre sombras e luz, cumprindo o que me fora determinado. Naquela noite, a justiça e o medo se encontraram face a face. E o faraó, que se dizia Deus, provou o limite de seu próprio poder. As lágrimas dos egípcios se misturaram à poeira das ruas. Nenhuma fortaleza humana pôde deter o decreto celestial. Eu não fui visto, mas fui sentido. As mães clamavam e os sacerdotes silenciosos olhavam para o céu. Aquela não foi apenas uma tragédia, foi um sinal. Um sinal de que nenhum império pode desafiar eternamente o Criador. O povo de Israel, pela primeira vez, sentiu o gosto da libertação. E as correntes que o prendiam começaram a cair, uma a uma. Naquela madrugada, o Egito se curvou diante do Deus invisível. Eu observei enquanto a história mudava de direção. Não havia glória para mim, apenas cumprimento de dever. A morte é apenas um canal quando a vida precisa renascer. E naquele episódio, a morte de um significou a libertação de muitos.
o amor e a justiça se cruzaram na mesma noite. Porque o Deus que julga é o mesmo que salva. Quando a aurora chegou, o silêncio ainda ecoava entre as casas vazias. Faraó, derrotado, libertou o povo que tentara subjugar. E eu, como servo, me retirei, deixando o sinal de que Deus reina. Desde então, muitos me chamaram de anjo da morte, mas eu sou mais do que um nome. Sou o reflexo da soberania divina em ação. As pessoas me temem, mas não compreendem o que realmente represento. Não sou o fim, sou a fronteira entre o tempo e a eternidade. Não sou o fim. Sou a fronteira entre o tempo e a eternidade. Para os justos, sou passagem. Para os ímpios, sou limite. A diferença não está em mim, mas no estado da alma que encontro. Muitos me imaginam como sombra, mas eu venho envolto em luz. A luz da verdade que revela o que o mundo tentou esconder. Não trago correntes, trago o veredito. A sentença que cada um constrói com suas próprias escolhas. Porque a justiça de Deus nunca é arbitrária. Ela é o reflexo das sementes plantadas pela humanidade. O Egito foi uma colheita amarga de orgulho e opressão, mas também um lembrete de que Deus não esquece dos aflitos. Cada lágrima derramada pelos escravos foi ouvida. Cada oração silenciosa subiu como incenso diante do trono. E quando o tempo chegou, a resposta veio. Eu fui o mensageiro dessa resposta. A mão que fecha um ciclo para abrir outro. O que muitos chamam de tragédia, o céu chama de libertação. E é assim que o Criador escreve história, entre dor e renascimento. A terra se move, mas o propósito do Altíssimo permanece imóvel. Eu vi reinos nascerem e se desintegrarem diante do sopro do tempo. Vi homens que se julgavam eternos desaparecerem como fumaça ao vento. A glória humana é como areia entre os dedos. Quanto mais se tenta segurar, mais escapa. Mas há algo que nunca se perde: o destino da alma. Cada respiração é um convite para escolher de que lado se quer estar. Eu observo os corações, não os rostos. As máscaras não enganam o olhar do eterno. Muitos vivem como se nunca fossem prestar contas, mas cada ação sussurra no tribunal do tempo. E quando o tempo se cala, é aí que eu entro. O homem teme o fim, mas o fim não existe para quem entende o plano de Deus. A morte é apenas a cortina entre o que se vê e o que é eterno. Eu já acompanhei reis e mendigos, santos e criminosos. Diante de mim, todos se tornam iguais. As coroas caem, os títulos perdem o brilho. Só o estado da alma fala mais alto que qualquer riqueza. Muitos tentam me evitar, mas ninguém pode me impedir, porque eu não venho por vontade própria. Venho quando o céu ordena. E quando chego, trago comigo a verdade que os homens fogem de encarar. A vida é uma preparação silenciosa para o encontro comigo. Mas poucos a usam com sabedoria. Correm atrás de ouro e esquecem da eternidade. Constroem impérios e perdem o coração. Querem o poder, mas não suportam o peso da própria consciência. Já vi homens morrerem em desespero, gritando por um minuto a mais. E já vi outros partirem em paz, com um sorriso que a morte não consegue apagar. A diferença entre eles não está na quantidade de dias vividos, mas na forma como viveram. O amor é a única moeda que o céu reconhece, e o perdão, o único passaporte que abre as portas da eternidade. Há quem me tema porque pensa que sou punição, mas eu sou cumprimento. Sou o mensageiro do fim de uma jornada e o início de outra. Sou o eco das escolhas humanas. O reflexo daquilo que o coração cultivou. Quando chego a um justo, a atmosfera muda. Há luz, há canto, há presença. Mas quando chego a um ímpio, o ar se torna denso, pesado. Mas quando chego a um ímpio,
o ar se torna tenso, pesado. Os demônios se agitam, porque sabem que perderam mais uma alma. Eu vejo ambos os lados, o inferno e o céu, e afirmo, nenhum deles é mito. Ambos são mais reais do que a própria carne. O inferno é a ausência absoluta de Deus, um lugar onde o tempo não cura, apenas repete, onde o arrependimento chega tarde demais. E o céu? O céu é o lar do reencontro, onde a alma finalmente repousa no colo do Criador. Lá, o som é luz, e a luz tem voz. Nada falta, nada dói, nada acaba. Porque no céu, tudo o que foi fragmentado na terra é restaurado em perfeição. Há um instante que separa o último suspiro do primeiro olhar eterno. É um segundo sem tempo, onde tudo se revela. Nenhuma palavra é dita, mas todas as verdades são compreendidas. É ali que a alma entende o peso das escolhas que fez. Eu já estive nesse limiar milhares de vezes e cada vez é única. Algumas almas me recebem com alívio. Outras tentam fugir, como se ainda houvesse para onde correr. Mas o destino já está traçado, e o tribunal celestial não se engana. Há um silêncio antes da eternidade, e esse silêncio fala mais alto que 1000 vozes. Eu já ouvi arrependimentos tardios ecoando como trovões no invisível. Já vi lágrimas caírem de rostos que antes zombavam do sagrado. Já vi sorrisos brotarem de quem partia em paz, abraçado pela fé. E em cada partida, o mesmo princípio se cumpre. A colheita é inevitável, porque Deus não é injusto para esquecer o bem, nem cego para ignorar o mal. Quando o corpo se apaga, a alma desperta, e o que era invisível se torna mais real do que nunca. A primeira visão é sempre de luz ou de trevas. Nenhuma delas engana. Ambas são verdades absolutas. A luz acolhe, as trevas aprisionam. Eu acompanho cada alma até o seu destino, e nenhuma segue só. Para os que escolheram a luz, outros anjos vêm ao encontro. Suas asas resplandecem como fogo, e seus olhos são como rios de paz. Eles tocam a alma e a conduzem por caminhos dourados que levam à presença divina. Há cânticos que ecoam, notas que a mente humana jamais conseguiria compor. A atmosfera é viva, o amor é palpável, e o tempo deixa de existir. Mas para os que rejeitaram a graça, a jornada é outra. As sombras se aproximam, não com gritos, mas com risos frios. São ecos das próprias decisões, materializados em forma de tormento. O inferno não começa lá. Ele começa aqui, dentro do coração endurecido. Eu já vi almas implorarem por uma segunda chance. Mas o tempo da misericórdia é o tempo da vida. Quando ele se esgota, resta apenas o juízo. E o juízo é o espelho mais fiel das escolhas humanas. Cada lembrança é mostrada, cada intenção revelada. Nada é esquecido, nem mesmo o bem que se tentou fazer em segredo. O céu celebra os gestos que ninguém viu. O inferno reclama os pecados que ninguém confessou. E no meio dessa balança divina, a verdade se manifesta em total clareza. Não há advogados, apenas testemunhas. E eu sou uma delas. Eu vi o sacrifício do Cordeiro, que mudou a história da humanidade. Estive presente quando o véu do templo se rasgou em Jerusalém. A terra tremeu, os mortos se levantaram e o céu se abriu. Aquele sangue derramado selou o destino de cada alma. A salvação foi oferecida, mas nem todos a aceitaram. E ainda hoje, cada respiração humana carrega essa escolha. A cruz é o ponto onde o amor venceu o juízo.
Quem olha para ela com fé encontra a vida. Quem a despreza, escolhe o vazio. Eu testemunhei o preço pago e sei, ninguém morre esquecido. Agora, escute com atenção, mortal, porque o que direi a seguir não é metáfora, é destino. Quando a última batida do coração ecoa, o tempo se curva diante do juízo. As cortinas da realidade se rasgam e o invisível se torna inegável. É aí que eu entro, silencioso, inabalável. Eu não trago morte, eu trago o cumprimento do que foi escrito. A morte para mim é apenas o portal. Eu sou aquele que leva, não aquele que decide. O poder pertence a Deus, eu apenas obedeço. Quando chego, o corpo sente o frio da eternidade, mas a alma sente o calor da verdade. O orgulho humano se dissolve em segundos diante da glória divina. Eu vejo reis e mendigos prostrados no mesmo chão. A coroa cai, o ouro enferruja e o nome perde o valor. Tudo o que resta é o que foi feito com o coração. É nesse instante que muitos descobrem que viveram de olhos fechados e que o verdadeiro inferno não é o fogo, é o arrependimento eterno. Lá, o tempo não cura, ele repete. Cada palavra cruel, cada mentira, cada ato de indiferença, tudo se repete, como ecos de um passado que nunca morre. E não há pausa para respirar. O tormento não é físico, é espiritual. É a ausência total da presença de Deus. E quem já sentiu um segundo sem a presença dele, sabe que é insuportável. Mas há também o outro lado, o lado dos redimidos. Quando conduzo uma alma que foi salva, os céus se movem, uma luz indescritível rompe as trevas e tudo ao redor canta. Os anjos se alinham como um exército em adoração. Cada nota soa como o som da eternidade. A alma, agora livre, olha para mim e pergunta: é isso o céu? E eu respondo: não, isso é apenas a entrada. Então, portas imensas se abrem. Elas não são feitas de ouro, são feitas de glória. Dali em diante, não há mais dor, nem lágrimas, nem tempo. Só paz. Uma paz que nenhum ser humano poderia descrever. Lá, cada lágrima é reescrita como alegria. Cada ferida se transforma em brilho. E cada lembrança de sofrimento vira testemunho de vitória. É ali que compreendo o que Deus quis dizer quando declarou: eu sou o Alfa e o Ômega. O começo e o fim se unem, e tudo faz sentido. A morte não é o fim, é o retorno. E eu, o anjo que muitos temem, não sou o mensageiro de terror, mas de verdade. A verdade que liberta, julga e revela. A verdade que mostra o amor de Deus até nas páginas mais duras da história. O faraó caiu, mas o povo foi liberto. A justiça se cumpriu e a misericórdia brilhou. Assim será até o último dia, quando todos se levantarem diante do trono. Nesse dia, eu estarei lá, e você também estará. A única pergunta será: para onde sua alma irá? Porque no final, todos encontram o anjo da morte, mas só alguns encontram a vida eterna. Agora que me ouviu, perceba: a morte não é inimiga, é um espelho que reflete suas escolhas, seu amor, sua fé. Eu vim para mostrar que a vida não é infinita, mas que a eternidade é real. Cada gesto, cada palavra, cada decisão tem peso diante do Criador. O que você planta hoje, colherá amanhã, na terra ou na eternidade. A misericórdia sempre esteve disponível, mas o arrependimento deve ser sincero. O amor de Deus é maior que qualquer medo, maior que qualquer sombra que imaginei. E mesmo que você tema minha presença, saiba que sou instrumento da justiça e da verdade. O perdão está à sua disposição, e a vida eterna é o prêmio para aqueles que acreditam. Olhe para a cruz e veja que até na dor o amor venceu.
Não há morte que não possa ser compreendida como passagem para algo maior. Cada alma tem um caminho, mas todos podem escolher a luz antes que eu chegue. Não espere o último suspiro para entender o que Deus oferece hoje. Eu não celebro o sofrimento, celebro a oportunidade de justiça e revelação. O que parece fim é, na verdade, o início de algo eterno. Deus é fiel e a fidelidade dele se estende além da vida que você conhece. Cada erro pode ser transformado em aprendizado, cada lágrima em luz. E eu, que sou temido, digo a você: não tema a morte. Tema desperdiçar a vida que Deus confiou, ignorando o chamado à fé. Pois só a fé abre portas que o medo jamais atravessaria. A eternidade não é privilégio, é promessa. E a promessa existe para quem escolhe a verdade e o arrependimento sincero. Olhe para o céu, mesmo em meio às trevas da terra. Ele está mais perto do que imagina, sempre esperando você se voltar. Cada oração não é ouvida por acaso. É recebida, anotada e considerada. Deus não age por impulso, mas em perfeição, com amor e justiça. Quando eu apareço, não sou inimigo, sou lembrete. Lembrete de que cada vida é preciosa e cada alma importa. Não é o tempo que determina, mas a escolha e a entrega ao Criador. A salvação está ao alcance e o perdão é o caminho mais curto até ela. Cada dia é oportunidade de ajustar a rota, de buscar a luz que nunca falha. E quando minha presença se aproximar, não será surpresa para aqueles que viveram com fé. O juízo é certo, mas a misericórdia é constante. Para os que amaram e creram, cada passo me encontrará como guia, não como ceifador. Para os que rejeitaram, cada passo será aprendizado tardio, mas necessário. Não sou vingança, sou cumprimento da verdade divina. Cada lágrima derramada, cada gesto de bondade, cada confissão sincera, tudo será recompensado. O céu é real e a eternidade é concreta. O inferno também existe, não por capricho, mas como consequência das escolhas repetidas. Então, não tema o anjo da morte. Tema não viver para Deus enquanto há tempo. O amor de Deus é o maior poder existente e sua mão alcança mesmo os corações mais endurecidos. A vida é breve, mas a eternidade é longa. Cada dia que passa é um convite para a escolha certa. E eu, que sou a voz do cumprimento, observo silencioso, mas com atenção. A Bíblia não é apenas história, é guia, é verdade, é a ponte entre a vida e a eternidade. Cada versículo que ensina sobre anjos, sobre juízo, sobre perdão, aponta para Deus. E tudo o que faço, tudo o que fui enviado a fazer, tem Ele como centro. Se você crer, Ele te guardará. Se você se afastar, Ele ainda respeitará sua decisão. Mas saiba, o tempo da vida não espera. Então, escolha agora. Abra seu coração e permita que a luz divina conduza sua alma. Obrigado por ter me ouvido até aqui. Sua atenção a cada palavra mostra que você busca a verdade e deseja compreender o propósito divino. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like agora. É uma forma de apoiar este canal e espalhar a mensagem. Não se esqueça de se inscrever,
porque aqui você encontra reflexões profundas que transformam a forma de ver a vida e a eternidade. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, que trarão ainda mais revelações e ensinamentos da Bíblia. Fique atento, pois o próximo vídeo vai aparecer na tela e trará mais luz sobre o plano de Deus para cada um de nós. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares. A verdade que salva precisa chegar a mais corações. Cada gesto de fé, como assistir, compartilhar e refletir, ajuda a espalhar a palavra de Deus. Continue nos acompanhando, porque sua alma merece ser guiada pela luz e pelo entendimento do Altíssimo. Deus o abençoe muito.